Vamos abrir as nossas Bíblias nas Escrituras. São Mateus, capítulo 10. Vamos ler o verso 22. São Mateus 10. Nós vamos ler o verso 22. Está escrito assim: e odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Querido Jesus, seja a tua palavra verdadeira e a de cada homem mentira. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos que o abençoe essa palavra e com ela também as nossas vidas. Amém. Podeis assentar, irmãos, por favor? Nós sabemos que estamos nas mãos de Jesus. Cada um de nós, todos aqueles que o amam e têm aceitado Ele como seu único meio de vida eterna. Então, isto nos coloca diante dele todos iguais. Nenhum de nós é melhor do que o outro. Nós estamos aqui para aprender dele. É ele que nos ensina. É ele que nos dá toda a nossa orientação que nós temos para fazer alguma coisa. Então, nós sabemos exatamente que o diabo, ele odeia esse povo, porque esse povo, eles são um povo que só faz o bem e só fala o bem. Eles não têm esse costume de falar mal de ninguém. E isto é que faz com que Deus permanece no nosso meio e nas nossas vidas. Nós somos ensinados e instruídos por Deus que quando surgem espíritos assim, nós devemos corrigi-los e ficarmos com a palavra em submissão e sujeição pelo amor divino que vive no nosso ser. O amor não é aquela coisa de ficar em abraços, em apegos. Contudo, o amor é como um mel. Quanto mais você come, mais sabor tem. E é pegajoso. O amor é assim. E esse apego que nós temos do amor divino, ele é um apego sincero, honesto, justo e verdadeiro.
É um amor que você tem controle na sua vida através dele. Ele te controla, ele te governa, ele te ajusta a sua vida de acordo com a sua palavra. Por isso que um filho, ele é destacado no mundo. E você não pode esconder isto, porque ele é manifestado em sua vida. É uma luz que alumia a todos que estão em torno de você. Ela é uma luz que alumia o seu caminho, como diz o salmista Davi no Salmo 119, o verso 105. É uma luz para o meu caminho e lâmpadas para os meus pés. É a palavra do Senhor. Então, por isso o diabo, ele odeia os filhos de Deus. Porque ele sabe que ele não consegue fazer você arrazoar a palavra de Deus. E ele disse, por isso é odiado de todos e sereis por causa do amor do meu nome. Agora é claro, quando fala no nome de uma pessoa, fala naquela pessoa. Isso é verdade. O nome, eu não posso falar o seu nome sem tocar na sua pessoa. Se fala o seu nome, aqueles que estão por ali, que te conhecem, sabem a respeito de quem que eu estou falando. Isso é verdade. E quando falamos a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amamos a Ele, amamos esse nome glorioso, então Satanás, ele não acha bom isso. Agora, uma coisa que ele disse assim, mas aquele que perseverar até o fim. Esta palavra é perseverar até o fim. Hoje, há muitas pessoas que têm uma ideia errônea quanto a esta palavra. Porque ela é uma sequência ou um curso de todo o versículo. Como ele diz, serei odiado por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então as pessoas pensam que hoje é você permanecer até o fim na sua religião, na sua denominação, na sua igreja, crendo de uma maneira errada e continuar crendo daquela forma até o fim. Mas não é isto. Não é bem assim. Perseverar, a palavra perseverar é permanecer. Permanecer no que é certo, no que é correto, no que é verdadeiro. E o que é verdadeiro? É a palavra. Ela é a verdadeira coisa que você pode ter. É a verdadeira palavra. Então nós é permanecer ou perseverar, não na igreja, não numa religião, não em uma denominação. Perseverar na palavra. Permanecer na palavra.
Quando você ama esse nome, que é o nome maior do que todos os nomes, que é o Senhor Jesus Cristo, o Deus feito carne, o Emanuel, e você permanece em quê? Nele. Nele. Persevera nele. É na palavra. Vejam. É na palavra. E hoje nós podemos ver isto. Que eles têm uma mente errada. Por quê? Porque eles acham em suas ideias que o mundo um dia será julgado pela igreja. Eles acham que Deus vai julgar o mundo pela igreja. Talvez eles pensem a igreja mais antiga, ou a igreja isto, a igreja aquela. Por isso eles se denominam e discriminam umas às outras. Por quê? Porque eles pensam, a minha igreja é certa. A igreja fulana está errada. Não há igreja certa, irmãos. Não existe igreja certa. Existe a palavra certa. E esta é a palavra de Jesus. Agora, se essa palavra, você, um ser humano, é impulsionado por ela ou está impressionado por esta palavra, então essa palavra te faz um homem certo, te faz uma mulher certa. Por quê? Porque na verdade ela está impregnada dentro da sua alma, na sua natureza, no seu espírito, na sua vida. Então, é hoje uma coisa estranha para eles hoje saber que você é uma parte da palavra e a palavra é uma parte sua e que não é você que vive, mas é a palavra que vive em você. Foi algo que sucedeu que você nunca pediu para ser assim. Simplesmente aconteceu, porque você é um atributo desta palavra. A palavra vem àqueles que são parte dela. Ela é uma parte dele, ele é uma parte dela, e ela vem a ele. Então hoje, o maior milagre que existe, o maior milagre não é somente ser curado de sua enfermidade, de seu problema, câncer, tuberculose, tudo bem, é um milagre. Mas o maior milagre, irmãos, é você ser uma pessoa salva, redimida, regenerada, transformada pela palavra. Esse é o maior milagre que existe. Não é uma coisa estranha, um milagre, que na face de todos, aí ele diz, né, irmão Ei, na face de todas as denominações, na face de todos os críticos, a Bíblia permanece a mesma, ontem, hoje e eternamente. Como ela sempre resistiu à tempestade, Deus determinou julgar cada homem pela Bíblia, não pela igreja. Pela Bíblia. É a Bíblia, é a palavra, e a palavra é Cristo. Cada homem será julgado por ela. Aleluia. É por isso que nós devemos colocarmos ênfases
em nossas vidas, quando nós aclamamos que somos cristãos, viver como cristãos. Porque não é uma questão humana. Não. O que está em questão é o seu espírito. E o seu espírito não é humano. O seu espírito é sobrenatural. Ele é incomum. É como nós já temos ouvido aqui. Por isso nós somos gentios e somos eternos. Somos cristãos. Nós não estamos supostos a viver como gentios. Nós estamos supostos a viver como cristãos. Agora, nós precisamos das coisas humanas. Você precisa de comer, de vestir, de calçar, por causa da malícia, por causa da incredulidade do mundo. Correto? E sofremos essa influência nesse homem externo, que é formado do pó da terra. Mas esse homem interior não, ele é gerado do Espírito Santo. Esse é o maior milagre que pode existir em um homem. É quando ele está nessa posição. Ele saiu do tempo e está vivendo a eternidade. Voltando de volta ao lugar que ele veio. E nós sofremos as nossas coisas hoje, hein? Ou seja, o julgamento hoje, para não sofrermos julgamento naquele dia. Permanecemos fiel à palavra de Deus, porque estamos nela, não porque estamos na igreja. Nunca pensem assim, que você é fiel à palavra porque você está na igreja. Você é fiel à palavra porque você está nela. Agora, é claro, essa igreja do Deus vivo é nascida dele. Ela é uma igreja. A igreja quer dizer separados, tirado fora, separado do mundo. Entendeu? Então a minha vida prova. Agora você sabe, Deus pesa as nossas ações. A nossa alma é pesada por Deus. O que é um julgamento? Um julgamento é um lugar ali onde você está passando por um juízo. Você está sendo julgado ou está sendo pesado naquele momento ali de julgamento. E quem vai provar a sua sentença é os seus atos, é as suas obras. Correto? E o julgamento é como uma balança, irmãos. É como diz Provérbios, né, fala isso no capítulo 20, no verso 10, ele disse: duas espécies de peso e duas espécies de medidas são abominação para o Senhor, tanto uma coisa como a outra. Então, quando você está sendo julgado ali, você está sendo pesado, só existe um peso. Não há dois. Só há uma medida, não há duas. E tem que ser justo. E nós somos julgados todo momento. Todos os dias. Cada momento nós somos julgados. Por quem? Pela palavra. Ele pesa a nossa ação, o nosso comportamento, a nossa postura, o nosso dia a dia,
A vida que nós vivemos, o que nós cantamos, o que nós pregamos, a nossa associação com as pessoas, tudo isso é medido. Há um olho que tudo vê. Então, ela está ali. Ele está ali. Não me importa a sua situação. Você pode ter uma vida boa, tranquila, em paz, mas você pode ter uma vida turbulenta, cheia de problemas, nuvens negras. Mas tem uma coisa, Ele está ali. Ele está ali. Leve as nuvens para longe daí. O que acontece? O sol está lá. A única coisa que você tem que fazer hoje, não diga, Jesus, venha, livra-me de qualquer mal. Jesus, dê-me o Espírito Santo. Apenas afaste as nuvens. Afaste as nuvens. Ele já está lá. Ele veio há 1900 anos passado, ele continua lá. E ele estará sempre lá. Eu estou vivo por todo sempre, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está certo? É o que nós temos que fazer, é simplesmente reconhecer isto, irmãos. Nós que temos vindo através de nossa caminhada, de nossa jornada, dentro deste propósito divino, chamados por Deus. E que você chegou através dessa revelação, sabendo que Ele te chamou. Ele te conheceu bem antes. Ele te predestinou. Ele te elegeu. Então o que nós devemos fazer? É só reconhecer o nosso lugar e afastar qualquer barreira do nosso caminho. E a fé é que faz isto. Permanecer firme. Ouça isso. Contudo, Gideão e aquelas pessoas, antes que pudesse ir, ou pudesse sempre ver esses milagres de Deus, havia uma condição que tinha que ser submetida. Uma condição que tinha de ser submetida. Para encontrar, para ver o poder de milagres. Eles tinham que crer. Eles também tinham que crer e receber a palavra do profeta, para ver os milagres de Deus. E agora recordem, antes que eles pudessem ver os milagres, eles tinham que obedecer o que o profeta dizia. Agora, quais foram as condições que Deus deu para Gideão? Eu estava pensando, se você tomar lá na Bíblia, no capítulo 7 de Juízes, você vai ver como que Deus trabalhou com Gideão. Fez um milagre muito grande na vida de Gideão, mas tinha uma condição. Tinha uma condição. Você vai ver que ele disse bem assim para Gideão. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Tinha muito, estava muito favorável a coisa, apesar que, em contraproposta, irmãos, eles tinham milhares a mais do que eles. Mas vejam quantos homens que Gideão tinha sob o seu controle para vencer os midianitas.
32 mil homens para vencer os midianitas. Deus olhou assim e falou assim: não, 32 mil homens, isso não é um milagre. E eu vou fazer um milagre na vida deles. Vou entregar os midianitas, que é 10 vezes mais do que eles. Porque os midianitas eram como a areia do mar. Estava espalhado por todo lugar. Aí ele disse para Gideão: vai, Gideão, pregou adiante do arraial, do povo, da congregação, diga para eles que os medrosos e os covardes podem voltar para os seus acampamentos. Pode ir embora, rapidamente, foge das colinas, vai embora. Fugiu 22 mil. Foi embora. Gideão olhou assim, ficou só 12 mil. Deus olhou: Gideão, ainda tem muito. Meu Deus, Senhor, só ficou 12 mil? Tem muito. Faça isso, Gideão. Leve eles ali naquele riacho para beber água. Aqueles que ajoelhar e beber com a boca, você separa para um lado. E aqueles que lamber igual o cachorro, olhando para um lado e para o outro, se separa. Tudo bem, senhor. Levou todos eles lá e ele ficou só observando e foi só separando. Acabou de beber todo mundo. De 12 mil, só tinha 300. Ele disse: são esses. Vá, eu estarei contigo. Deus fez uma seleção que 300 para vencer milhares. Era um milagre. Era um milagre. E essa é a maneira que Deus faz com cada um de nós hoje, irmãos. Então, às vezes, você está forte, está pensando que tudo está bem, porque as coisas estão tudo correndo normal para você. Tenha cuidado, que uma hora dessa Deus tira o tapete debaixo dos seus pés. Quando você pensar que está tudo bem, Deus tira o tapete. É com lutas, é com batalha, é com sofrimento, é por amor ao nome dEle. Aquele que permanecer até o fim será salvo. É muito fácil ser crente, né? Com uma vida vantajosa, a poupança de dinheiro, tudo que você precisa tem. Ali está a despensa abastada, não tem falta de nada. Fica doente, vai ao médico, tem dinheiro para gastar. Não pega nem a fila do INSS. É INSS que fala, né? Vai direto, médico lá. Muito fácil. Ah, você sabe, eu vou fazer o pé do meu sapato, né? Pé de sapato, sei lá como é que fala. Fazer um pé de meia, para mim viver uma vida mais cômoda. Eu creio que nós devemos saber se é um propósito de Deus ou não. Se Deus está naquilo ou não está. Porque senão, irmão, esse pé de meia vai servir de espinho para você. Vai servir de espinho. Isto é a verdade. É uma coisa que tem que estar ali, a mão de Deus naquilo. E, meu Deus, ainda mais quando se trata quanto o tempo que nós estamos vivendo, a hora, e como somos chamados por Deus, pessoas chamadas por Ele, predestinada por sua presciência e preordenados por Ele. Vejam, a nossa vida ela é diferente da vida do mundo em tudo. Correto? Em tudo.
E antes que possamos ver os milagres de Deus, nós devemos obedecer o que o profeta disse. A Bíblia é o profeta para nós. Aleluia. Correto? A Bíblia é o profeta para nós. Ficar com o que a Bíblia disse. Se nós fazermos corretamente o que a Bíblia disse, fica ciente disto. Seremos abençoados. Ainda que você terá uma vida difícil, Deus está ali naquilo. É como disse o salmista Davi. Ele disse, é melhor um bocado de pão com água com Deus naquilo do que o boi gordo do vizinho. Sem Deus. Vejam, é muito melhor você viver uma vida de peregrino, de forasteiro, de estrangeiro, aqui, e estar no caminho certo para a glória, do que estar associado com o mundo e com as coisas do mundo, e vivendo como o mundo vive. Se um homem, não importa quanto ele chama a si mesmo de profeta de Deus, de batista, de metodista, de pentecostal, o que for, seja o que for que ele clama a si mesmo, se esta palavra não estiver vivendo nele, ele não é um profeta. Não é um profeta. Não me importa quem quer que seja, irmãos. Se você diz que é um crente e a palavra não vive em você, você não é crente. Você é um imundano, porque não existe meio termo, meio crente. Deus não faz meio crente, Deus não faz meio filho. Deus não tem neto. Ele tem filhos. Ou somos ou não somos. E o que vai provar que nós somos é termos o Espírito de Cristo vivendo em nós. Isto é a verdade. Ele pode ser um profeta, mas um falso. Profetas verdadeiros falam esta verdadeira palavra e então coloca Deus exatamente como o mesmo Deus, o mesmo poder, as mesmas palavras, todas as mesmas coisas, a verdadeira palavra. Agora, Paulo, ele disse assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é para mim o poder de Deus. Poder é domínio, é autoridade. Agora, ter domínio sobre o quê? Autoridade sobre o quê? Sobre as pessoas? Não, tira isso da cabeça. Não ponha isso na cabeça, não. Ter um domínio sobre quem? Ter um domínio sobre o pecado, irmãos. Ter um domínio sobre a tentação. Ter um domínio sobre as coisas pervertidas. Ter um domínio sobre a corrupção. Sobre a lascívia, o ódio, a inveja, o rancor, o ciúme. É para isso que é dado para nós o Espírito Santo. O poder de Deus. É para nos governar. Deus nos ajude. Agora, eles tinham que acreditar na palavra dos profetas e obedecê-las antes que pudesse ver os milagres de Deus. Uma coisa importante que um profeta de Deus, ele fala a palavra de Deus. Ele não importa com o que vai e com o que vem. Se ele vai perder amigos, se ele vai perder parente, se ele vai ser criticado, se ele vai ser difamado, se ele vai ser ridicularizado, se ele vai ser blasfemado, se ele vai ser dilacerado, ele não importa.
ele fica com a palavra. Isto é verdade. O Espírito Santo nas nossas vidas, ele nos leva só para uma coisa. Digamos que o Espírito Santo em nossa vida é a bússola. E a palavra é aquela estrela norte. E o Espírito Santo nos conduz para ela. A Bíblia é o nosso mapa rodoviário. Então nós estamos no caminho certo, não estamos? Que tipo de batismo que você foi batizado? Que tipo de santificação que você teve na vida? Que tipo de batismo do Espírito que você recebeu? É o tipo de vida que nós vivemos. Isto é a verdade. Obediência à palavra. Hoje vocês podem vir aqui sob falsa composição, dizendo que Jesus não é o mesmo ontem, hoje e para sempre, que os dias de milagres se já foram e que não existe tal coisa como o batismo do Espírito Santo. E esperem ver os milagres de Deus. Você deve obedecê-lo. Enquanto você obedecerem, Deus cuidará do resto. Deus cuidará do resto. Eu creio assim, que uma mente humana, quando você é carnal, ela te domina. Ela te governa. Mas uma mente humana, quando você é espiritual, você governa a sua mente. Você domina ela. Porque a mente humana é tirada de circulação quando chega a este lugar. Que nós nascemos de novo e recebemos o Espírito Santo nas nossas vidas. Nós se tornamos um homem comum, uma mulher em comum. Isso tira o conhecimento intelectual de circulação. E a única coisa que nós estamos impressionados com ela é somente Jesus, a palavra. Então, essa é a composição que ele está dizendo. Obedeça, Deus cuidará do resto. Se você pudesse mover todas as nuvens para trás, o sol já estaria lá. Ele persevera lá, ou seja, permanece. Ele não sai de lá. O sol não move. Foi-nos dito, o sol continua no mesmo lugar. E Cristo permanece. Está certo? Nós nos afastamos dele, mas ele permanece correto. A única coisa que você deve fazer é cair em si mesmo e encará-lo uma vez. E veja que o mesmo que acontece. Encara Cristo. Tira essa mente humana de circulação. Deixa Deus tomar conta, nos possuir. Deixa Ele tomar a vida nossa. Então você vai ver que as coisas vão correr tudo certinho. O que importa para nós? O morrer é ganho. O viver é vida. Isto é verdade. Não fica preocupado com as coisas que estão acontecendo ao seu derredor. Para que isso? Deixa Deus tomar conta. É o que o profeta está falando. Encare a Cristo. Não encare a igreja. Não encare os credos. Não encare os títulos. Encare a Cristo. Vejam. Não encare o seminário. Não encare a palavra. Claro que é. Exatamente. Não encare os seus problemas. Encare a Cristo. Quando nós cantamos, a esses hinos que nós cantamos, esses hinos devem viver nas nossas vidas. Não é só cantar. Horas. Se nós somos nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, o que nós cantamos
deve ser o que nós vivemos, ou que nós estamos para viver. Vai acontecer. Se não aconteceu, espere, tenha paciência que vai acontecer. Porque, na verdade, é Cristo. É Ele e você. Obedeça a palavra. Para nós, eles tiveram que obedecer a palavra. E para nós, nós temos que obedecer a palavra. Deus nos ajude, né? Como seres humanos e criaturas do tempo, devemos simplesmente submeter a Jesus. Submeter a Ele. E mais nada. E deixe o nosso mar da vida rugir. Deixe as ondas levantar. Nós estamos edificados em Cristo. A rocha sólida. Estamos estabelecidos. Amém? Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos cantar o hino e nós encerraremos com uma oração. Vamos cantar o 161. Nada sei sobre o futuro. Sei sobre o futuro, desconheço o que haverá. É provável que as nuvens minha luz apagarão. Nada temo do futuro, pois Jesus comigo está. Eu o sigo decidido, se eu puder me guiará. Muitas coisas não compreendo, o amanhã, o que será? Mas um doce amigo tenho, que minha mão sustentará. Eu não sei sobre o futuro, conheço o que será, mas quem cuida dos pardais cuidará de mim. Aleluia. Se tão somente permanecermos atrás desta palavra,
Deus nos conduzirá em todo o momento da vida. Isto é a verdade. Deus abençoe aqueles que estão conosco conectados pela internet, né? Rosilene Santos, Zenira e Gisele, Alcineide, lá em Sena Madureira, Francisca e Mateus, lá na Vila do Rei, Jeremias e Siliete, né? E Epitácio-Lândia. E aqueles que não notificou. Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Com as nossas cabeças inclinadas. Pai Celestial, a nossa preocupação não é com o mundo. Nós não temos nenhuma preocupação com isto. A nossa preocupação, Senhor, é esta: é ser como Cristo. É o nosso desejo. Queremos ser como o Senhor é. Deixa-nos submeter à sua palavra e viver a vida que Cristo viveu aqui na terra. Sermos homens e mulheres nascidos de novo, gerados do Espírito, cheio de Deus, herdeiro dos céus, co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, também com Ele sejamos glorificados. Qualquer momento deste, Senhor, haverá um poder estremecedor. E junto com esse poder, muitos sepulcros se abrirão. E os corpos dos santos virão à ressurreição. Eles virão em corpos celestiais. E nós que estamos nesse corpo juntamente com eles, seremos transformados. E teremos um corpo físico e glorioso, semelhante ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E subiremos a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Ó Deus, deixa-nos manter esse padrão, manter essa posição e estarmos firmados nisto, olhando para a promessa que o Senhor prometeu e sabermos que o Senhor é apto para cumprir aquilo que o Senhor falou. No nome do Senhor Jesus Cristo, leva-nos em paz, guarda e nos protege, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Abençoe o outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém.